Fechada a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem venceu, quem subiu, quem perdeu, quem desceu. É o nosso conteúdo de agora. Minha galera, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Vamos fazer agora uma análise de quem subiu no Campeonato Brasileiro, quem desceu com essa 27ª rodada. Foram jogos difíceis e aí todos os jogos vão ser difíceis, né? E aquelas equipes que eu acabei pontuando aqui em conteúdos anteriores, que falei, olha gente, vamos ter jogos incríveis, quem está lá embaixo vai vender muito caro qualquer derrota e vai brigar por um palmo de terreno e não vai ter bola perdida, tudo isso falamos aqui, porque a gente já sabe, faltando agora 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, é assim que vamos ter os confrontos. Todo mundo brigando. E caíram mais 2 técnicos no futebol brasileiro depois dessa rodada, 27ª. Vou logo pontuar aqui para não esquecer no decorrer do programa, que caiu o técnico Marcelo Cabo, que perdeu por Vila Nova em casa, vai ser substituído, não, já foi substituído pelo Gilmar Dalpozo, é o novo técnico da Chapecoense. E caiu também o técnico Alan Carlos do Brusque. Então 2 técnicos caíram agora após essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então essa dança de técnicos, e aí eu fico aqui me perguntando o seguinte, vai mudar alguma coisa? O que pode mudar? Só a chegada de um técnico, aí o time pela empolgação vai naquela garra e tudo e depois volta de novo ao patamar de derrotas. É sempre assim. Aí não, porque motiva tudo bem. Motiva até que ponto? 2 jogos? Aí depois volta o time com índice, porque quando a fase é ruim, é ruim. E tem time ruim mesmo, né? Vamos combinar aqui que tem jogadores que definitivamente não servem para vestir determinadas camisas de peso aí no futebol brasileiro, e mesmo nesta Série B, que nós temos aí grandes times, grandes equipes, grandes clubes disputando essa Série B, e a gente sabe que tem muitos jogadores que têm empresários bons, né? Muitos bons empresários. O Sampaio Corrêa caiu, galera. Saiu da 9ª para a 12ª posição. É onde está hoje o Sampaio Corrêa, depois do fechamento da 27ª rodada. Muito pelo empate. Quando você empata, você acaba perdendo 2 pontos. Você ganha 1, perde 2. E jogando em casa, pior ainda. Se o Pimentinha tem acertado aquela bola, se o Lucas Araújo tem acertado aquela bola, a história era outra completamente diferente, porque o Sampaio iria com mais 2 pontinhos. A vitória da Ponte Preta, ela acabou que fez com que o Sampaio Corrêa caísse. O bom era o Bahia bater a Ponte Preta. O Bahia é um dos que já estão lá em cima, na minha concepção. Quem está caindo bastante agora é o Grêmio, que caiu bastante, e o Vasco da Gama, que caiu, mas deu uma subida. Agora, muito pela força da sua torcida. Vamos combinar aqui. A torcida do Vasco da Gama, ela faz a diferença. Porque as peças do Vasco da Gama, algumas são boas peças, mas existem outras peças que, rapaz, não podem vestir uma camisa daquela, uma camisa gloriosa. E acabam que os empresários são muito bons, são fortes e têm influência, acabam colocando determinados jogadores e eles não correspondem à expectativa, porque qual era do jogador? Cara, eu estou num gigante, eu vou ter que me doar ao máximo. Pô, o cara não joga nada. Também às vezes falta talento para determinados jogadores e também às vezes falta técnico, e é preciso que se tenha técnico experimentado, técnico, eu digo com minutagem, porque às vezes, por exemplo, o técnico interino, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, porque ele não está preparado, porque ele não tem aquele foco. Muitos não querem nem ser técnico, querem realmente continuar como técnicos interinos, como auxiliar técnicos para, em uma eventualidade, assumir as equipes, e aí você vai deixando, às vezes vai dando certo, às vezes não vai, e aí acaba complicando a vida, né, das equipes. Mas não vejo assim que a Chapecoense vai melhorar muito com o Gilmar Dalpozo. Quantas equipes o Gilmar Dalpozo já treinou nesse Campeonato Brasileiro? Aí eu não acredito muito que o Brusque vai melhorar com a saída do Alan Carlos. Quem vai chegar? Com certeza um desses que já foram demitidos.
E assim fica esse rodízio, como diria Fontenelle, essa gangorra de técnicos, né? E um substitui ao outro. Mas eu saí desse aqui porque eu não sou qualificado, aí eu vou para o outro time. Mas é assim, funcionou com o Daniel Paulista quando saiu também do Guarani, que foi lá para o CRB, e o CRB agora até que melhorou, vem de uma derrota, mas ganhou o Sampaio Corrêa aqui, ele deu uma melhorada, tirou o time da zona de rebaixamento. Às vezes isso dá certo, até que ponto aí vai depender muito do próprio jogador, que assimile aquilo que o técnico pede. Acontece que às vezes nem o jogador consegue assimilar aquilo que o técnico quer. E às vezes a simplicidade é a melhor forma de você tentar tirar uma equipe de uma zona de rebaixamento, de um momento ruim. E às vezes eles complicam mais a cabeça ainda, tentando colocar esquemas mirabolantes que o treinador acaba não assimilando. Mas vamos então a essa rodada, que ela foi fechada com a vitória do Vasco da Gama ontem sobre o Guarani, próximo adversário do Sampaio, vamos já chegar lá. Foi 2-1 e Ponte Preta 2-0 em cima do Bahia. Eram os jogos que faltavam para fechar a 27ª rodada. O Vasco da Gama é a empolgação da sua torcida, porque fora o Vasco da Gama quase não consegue bons resultados. Mas em casa a torcida dá conta do recado. A torcida canta do começo ao fim do jogo e empurra. E São Januário é lotadíssimo, abarrotado de gente e pronto. E o Guarani, o Sampaio vai ter que tomar muito cuidado. Porque o Guarani mesmo, é aquilo que falamos, os times que estão lá embaixo vão brigar o tempo todo. O Guarani em determinado momento corre o Vasco. Final do jogo, parte final do jogo, o Vasco da Gama bem acuado e o time do Guarani em cima o tempo todo, buscando o gol. E vou te contar uma coisa, não foi fácil não. 2-1, brilhou o menino de Monção, o Egnaldo marcou o gol do Vasco, o outro gol foi marcado pelo Neném cobrando pênalti, que foi sofrido pelo Alex Teixeira. Então o Vasco ganhou de 2-1, o time do Guarani vai encarar o Vasco vai encarar o Sampaio, e agora mais motivado, o técnico Moser disse que está muito satisfeito com aquilo que seu time rendeu em São Januário, mesmo com a derrota, e agora vai aproveitar dentro de casa para fazer 3 pontos, recuperar, né, dessa derrota diante do Sampaio Corrêa. É um jogo muito difícil, nós já sabemos. O Sampaio deve poupar aqui alguns jogadores, de acordo com o departamento de fisiologia do Sampaio Corrêa. Então nós vamos ficar atentos para ver, porque o Sampaio já embarca nesta quarta-feira. O treinamento já aconteceu pela manhã e o embarque da-se agora na parte vespertina, com destino a Campinas, São Paulo, onde o jogo vai acontecer no sábado, 16h30. Mas no Campeonato Brasileiro, nesta 27ª rodada, quem subiu? O Cruzeiro se manteve na liderança, Bahia, mesmo tendo perdido, também se manteve na segunda colocação. O Vasco da Gama venceu e ultrapassou o Grêmio, subiu para 45 pontos. O Grêmio, que havia perdido na rodada para o Criciúma por 2-0, ele também agora é o 4º colocado. E o Roger corre risco de ser demitido. 44. E olha que o Grêmio tinha uma das melhores defesas desse Campeonato Brasileiro. Aí vem o Londrina, que permaneceu onde estava, na 5ª colocação. O Sport Recife era o 6º, permaneceu também na 6ª colocação, agora com 40 pontos. O Londrina está com 41. Teve a 1 ponto, inclusive, do Vasco da Gama. Agora está a 3 pontos do Grêmio, que é o 4º colocado, porque o Vasco acabou vencendo e ultrapassando o Grêmio em 1 pontinho. Tombense subiu 2 posições. Tombense, o time enjoado, Tombense ganhou o Brusque de 1-0, então subiu aí 2 posições. O time do Ciel está brigando lá em cima. 7ª colocação, subiu 2 casinhas. O Ituano desceu 1 casinha, o 8º colocado. O Criciúma subiu 2 casinhas, o 9º colocado. O 10º, a Ponte Preta, que subiu 2 casinhas. CRB desceu 3 com a derrota. O Sampaio Corrêa desceu 2 com o empate. Veja, o empate é uma situação complicada. Novo Horizontino permaneceu na 13ª colocação. CSA subiu 2 casinhas depois da vitória do CSA. O CSA mandou bem aí diante do Náutico, ganhou lá de 2-0 no Rei Pelé, isso mesmo. Chapecoense desceu 1 casinha, demitiu seu técnico. Brusque caiu também 1 casinha, demitiu seu técnico. Vila Nova está na zona de rebaixamento, com subiu 2 casinhas, né?
o Operário desceu uma, Guarani desceu uma e o Náutico permaneceu lá na lanterna, o lanterna da competição com 21 pontos. Então, esse é o Campeonato Brasileiro, que essa 28ª rodada ela terá a abertura nesta sexta-feira com Náutico e Ituano, 19 horas nos Aflitos. Nesta sexta-feira também tem Grêmio e Vila Nova na Arena Grêmio, 21 horas e 30 minutos. E aí vamos ter também os jogos do sábado, Novo Horizontino e CSA, 11 horas da manhã. Novo Horizontino vai enfrentar o Sampaio Corrêa no dia 7 de setembro. Depois do Guarani, o adversário do Sampaio é o Novo Horizontino e esse jogo é 21 horas, mas é 7 de setembro e no dia seguinte é feriado, aí você já vai se programando para ver esse jogo aí do Sampaio Corrêa contra o Novo Horizontino, que é importante a presença do torcedor. Creio que o Sérgio Frota deve permanecer com a promoção de ingressos baratos para que a gente possa, que o torcedor vá ao estádio, e o torcedor que tem também, a gente percebeu agora que tem sofrido com a parte financeira, então deixa o ingresso barato, você mesmo ganhando um pouco menos, mas pelo menos tem uma atmosfera diferente aí para empurrar o time em busca de um resultado positivo, que o Sampaio precisa agora chegar aos 45 pontos urgentes, para poder navegar melhor no restante do Campeonato Brasileiro. Guarani contra o Sampaio Corrêa, 16 horas e 30 minutos, jogo que eu acompanho. Eu vou transmitir esse jogo para você aqui no canal e também na Rádio Mirante. Guarani e Sampaio às 16h30 no Brinco de Ouro. No sábado também, 16h30, tem Brusque e Vasco da Gama. CRB Esporte são 17 horas. Bahia e Tombense, 19 horas. Chapecoense e Ponte Preta, 19 horas. Operário e Londrina, 20 horas e 30 minutos, e somente um jogo no domingo, que é o Cruzeiro contra o Criciúma, com promoção e chamamento da torcida. Vamos ter o Mineirão lotado, que já, salvo engano, o pátio onde fica a torcida organizada, as torcidas organizadas do Cruzeiro, os ingressos já foram totalmente esgotados. Então, prenúncio de casa cheia para o jogo do Cruzeiro e Criciúma, o Cruzeiro que já está na Série A, só faltando fechar a matemática para que então seja anunciado o primeiro acesso do Cruzeiro para 2023, primeiro a conquistar o acesso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Minha galera, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e não esqueça, já tem outro conteúdo falando do Sampaio Corrêa. E Paulo Sérgio colocou o nome no gol que fez. Pode escrever então, aguarde, é no próximo conteúdo.